versículo 8 em diante. Quantos amam a palavra do Senhor, diz glória a Deus. Deus abençoe a presença de cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, cada um dos visitantes, amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para nós aqui essa noite. Levítico capítulo 6, versículo 8 em diante, amém. Já vamos ler a palavra do Senhor. A lei do holocausto. Todos encontraram, diz glória a Deus. Se o irmão e a irmã conversar contigo, você vai falar assim: irmão, irmã, eu estou na casa de Deus e eu vim aqui para ouvir Deus falar comigo. Amém? Eu estou aqui para ouvir Deus falar comigo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o altar ou holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tem fogo aí, igreja? Então repita comigo assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Peça a Jesus para falar contigo. Quando nós lemos o capítulo 6 do livro de Levítico, nós nos deparamos aqui com um diálogo do Senhor Deus com Moisés. Mais uma vez agora Deus dita a Moisés mais uma das 613 leis mosaicas, na qual o Senhor agora, organizando Israel como nação, o Senhor dá a Moisés a lei do holocausto. Todos nós sabemos que a nação de Israel, após a saída do Egito, cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, o Senhor chama Abraão para um diálogo pessoal, e ali, amado e amada, o Senhor diz a Abraão que faria dele uma grande descendência. Bastava Abraão sair da tua parentela e ir para uma terra onde Deus lhe mostraria. A Bíblia nos relata então que o projeto de Deus começa a ser concretizado. A Bíblia nos fala que de Abraão agora vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem seus 12 filhos, entre eles José. José é vendido pelos seus irmãos e vai para o Egito. Ali na terra do Egito, José, ele é caluniado. José agora é humilhado, mas a Bíblia nos relata que Deus estava com José, e Deus estando com José, Deus cumpriu a promessa na vida de José, colocando os 11 irmãos dele, mais ainda o pai dele, mais ainda a nação do Egito agora se curvava perante José, porque Deus havia feito essa promessa àquele jovem. E quando Deus faz a promessa, Deus é grande, Deus é justo, Deus é verdadeiro, e Ele cumpre a promessa na nossa vida. Logo após a vida de José ser ceifada, ou seja, Deus acolhe José, a Bíblia nos relata que é levantado outro rei sobre o Egito, e esse rei não conheceu José, esse rei não conheceu a história
história da nação de Israel. Então 430 anos a nação de Israel sofre humilhação, sofre batalhas, sofre ali na mão daquele rei, na mão de Faraó, que não temia Deus e que não conhecia o Deus de José. Só que Deus agora ele aparece para Moisés na sarça ardente no monte Horebe e diz a Moisés: Moisés, Moisés, eu vim aqui, Moisés, eu desci e eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou tirar a minha nação de dentro do Egito e levar a minha nação para a terra que manda leite e mel. A palavra de Deus se cumpre. Mais de 2 milhões de israelitas saem de dentro do Egito a caminho da terra prometida. Só que a caminho da terra prometida, a nação de Israel agora começa a ser formada uma nação, pastor João. Então Deus começa a formar a nação de Israel. Então, formando a nação de Israel, Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos, na qual o Senhor ali, ele dava à nação os mandamentos para viver uma vida espiritual, social e familiar, de acordo com os padrões do Senhor. Só que o Senhor continua dando a Moisés agora toda a lei mosaica. 613 leis são dadas àquela nação, para que aquela nação não pecasse contra Deus, para que aquela nação agora fazisse aquilo que o Senhor queria que fosse feito. E quando o homem e a mulher faz aquilo que Deus quer que seja feito, a bênção e a vitória, as promessas de Deus estão sobre a vida daquele homem e daquela mulher que ouve a voz do Senhor. Quando chegamos no livro de Levítico, propriamente dito, para não estender muito, a Bíblia nos traz aqui a lei do holocausto. O que era a lei do holocausto? O Senhor Deus chama Moisés e diz a ele: ó, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite pela manhã, e o fogo sobre o altar arderá nele. Amado e amada, sendo bem objetivo nessa introdução, Deus chama agora Moisés para um diálogo e diz ali: Moisés, aqui está a lei do holocausto, Moisés. Quando o povo de Israel trazer o holocausto, ele será colocado sobre o altar. O altar ficava ali na entrada da tenda do tabernáculo, ainda no pátio, fora do santo dos santos e fora do santo também. A Bíblia nos relata que aquele sacrifício era colocado sobre o altar, e ali aquele sacrifício era queimado para que pudesse, aleluia, não perdoar, mas para que pudesse tapar o pecado da nação de Israel. Então o Senhor chama Moisés e diz a ele: olha, o fogo tem de arder, Moisés. Diga a Arão que os sacerdotes todo dia pela manhã, eles levarão lenha até o altar. Quando chegar ali no altar, eles vão tirar a cinza, levarão a cinza para fora do arraial. E a ordem que eu dou a vocês, Moisés, a ordem que eu dou ao meu povo, a ordem que eu dou a Arão, a ordem que eu dou ao sacerdote, é que o fogo de Deus arderá continuamente sobre o altar, e o altar não se apagará. Levanta a tua mão, é noite do fogo arder na sua vida, porque a tua vida é o altar de Deus aqui essa noite. Quando eu olho para a palavra de Deus, nós vamos ver aqui algumas simbologias, amados. Quando nós lemos a palavra fogo, fogo significa a presença do Espírito Santo de Deus. A palavra fogo, ela é escrita pelo menos 421 vezes na Bíblia Sagrada. E no livro de Levítico você vai encontrar 31 vezes a palavra fogo escrita nele. A palavra altar também, que significa a tua vida, que é o altar do Senhor, que tem que ser colocado todo dia em ordem, para que Deus recebeu o teu sacrifício. É escrita 322 vezes na Bíblia Sagrada. Então vamos lá, vamos entender o que Deus estava dizendo. Olha, Moisés, diga ao meu povo que vai trazer o sacrifício, vai colocar sobre o altar. O fogo tem de estar ardendo sobre o altar. O fogo não vai se apagar, porque a chama tem que arder constantemente. Amados e amadas, fogo fala da presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: aonde há fogo, a presença do Espírito Santo de Deus. Aonde há fogo, a trabalhar do Espírito Santo de Deus. E o que fala a minha vida, ou seja, o que fala o altar, irmão Gleison, o altar fala da tua vida. A tua vida é um altar na presença do Senhor. A tua vida tem que estar em ordem. A tua vida tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Por quê? Porque quando há vida no altar do Senhor,
comigo, por gentileza. Os sacerdotes levarão lenha ao altar. Depois vão tirar a cinza e colocar para fora do arraial. Amados, quando eu olho estas ordens de Deus, eu entendo o seguinte: quem quer que o fogo arde constantemente sobre o altar, diz glória a Deus. Para que o fogo venha arder constantemente sobre o altar, o primeiro passo que tem que ter, repita comigo, tem de ter propósito dos sacerdotes. Amados e amadas, não vai ter fogo no altar se não haver propósito da igreja. Não vai ter fogo no altar se não haver esforço da igreja. Não vai ter fogo no altar se não haver o propósito de oração, o propósito de jejum, o propósito de obediência à palavra de Deus. Eu venho aqui essa noite como ministro de Deus dizer algo para você, para que haja fogo no altar, tem de ter propósito. Segundo, aleluia, a Bíblia, todos os dias pela manhã, não faltava nenhum dia, todos os dias pela manhã, os sacerdotes acordavam bem cedo e levavam lenha até o altar. Todos os dias, não faltava nenhum dia. O que Deus está querendo falar conosco não é somente hoje, não é somente amanhã, não é somente 2 dias, 3 dias na semana. Todo dia Deus quer você para Ele. Todo dia Deus quer você no propósito. Todo dia Deus quer você dando glória. Todo dia Deus quer você na igreja. Todo dia Deus quer você na vida. Todo dia Deus quer você fazendo a vontade do nosso Senhor. Tem que levar o que? Repita comigo, lenha. Amém. O primeiro passo tem de ter propósito. Todos os dias eles levavam. Então todo dia a nossa vida tem de ser uma vida de obediência, de temor e de perseverança na doutrina do Senhor. Todo dia a minha vida tem de ser uma vida de santificação, consagração, leitura da Bíblia e busca da presença do Espírito Santo de Deus. Todos os dias. Segundo, levavam lenha até o altar. Lenha fala de oração, lenha fala de comunhão com o Senhor, lenha fala de tirar tempo para orar e buscar a presença do Senhor. Amado e amada, há uma necessidade muito grande em nós tirarmos tempo para a oração. Há uma necessidade muito grande em nós colocarmos lenha no altar. E o que eu acho mais lindo e mais interessante é que aonde há oração, o fogo de Deus é maior na vida da igreja. Porque muitas igrejas já não recebem mais a presença do fogo do Espírito. É porque não há mais oração. Mas eu sei de uma coisa: quanto mais lenha, maior é o fogo. Quanto mais oração, maior é o operar de Deus. Aonde a oração Deus vai trabalhar, aonde a oração Deus vai renovar, aonde a oração Deus vai curar, aonde a oração Deus vai encher, aonde a oração Deus vai operar, aonde a oração Deus vai fazer o milagre acontecer. Quem ora Deus cura, quem ora Deus batiza, quem ora Deus enche, quem ora Deus é graça, quem ora Deus livra, quem ora Deus salva, quem ora Deus tem compromisso, quem ora Deus faz a vontade sobre a vida daquela pessoa. Amém? Amém. Terceiro, repita comigo assim. Quem está me ouvindo diz glória a Deus. Terceiro, repita assim: tinha de remover a cinza do altar. Agora vai pegar. Deus fala assim: Moisés, cinza não pode ficar, tem de remover. As crianças, em nome de Jesus, senão não vai ter lembrancinha não, amém? Cinza não pode ficar. Repita assim: não pode haver cinza no altar. Cinza fala de pecado. Cinza fala daquilo que não agrada a Deus.
Quer que o fogo arde, igreja? Tem de tirar a cinza do meio da igreja e colocar para fora do arraial, porque essa igreja é lavada, essa igreja é remida, essa igreja é consagrada, essa igreja é santificada. Todos os dias os sacerdotes chegavam ali e tiravam a cinza do altar e colocavam para fora do arraial, porque uma igreja que quer receber batismo com o Espírito Santo, uma igreja que quer receber de Deus o avivamento, uma igreja que quer receber de Deus a cura divina, uma igreja que quer ter a comunhão com o Senhor, ela não pode ter comunhão com o mundo. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. Nessa noite eu venho aqui dizer uma coisa: é dia e noite que nós remover cinza, aquilo que não provém de Deus, Deus vai jogar para fora, porque essa igreja é de Deus, 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 é de Deus. Cinza não vai trabalhar. Deus está purificando a nossa vida, Deus está limpando cada dia, Deus está tirando a cinza do pecado. Ei, amado e amada, a sua vida tem que estar lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo Deus. Deus está tirando cinza essa noite. Deus está falando conosco: tira aquilo que não provém, aquilo que não presta, joga para fora. Aonde a cinza tem que ser jogada para fora. Por quê? Porque a casa de Deus é casa de santidade. A casa de Deus é casa de oração. A casa de Deus é casa de buscar a presença do Senhor. A casa de Deus é a casa onde Deus vai operar milagres e maravilhas. A casa de Deus é local de santificação. Amém? Então tem de ter propósito. Repita comigo: propósito. Repita se tem de ter lenha, oração. Repita se tem de ter limpeza do pecado. Então agora o Senhor dá a ordem. Aqui eu quero ministrar. Eu fiz essa introdução para você entender. Deus fala assim, pastor João: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não eu quero pregar aqui porque o Senhor não quer que o fogo se apague do altar. Primeiro, vocês vão me ajudar porque vocês são abençoados e cheios do Espírito Santo. Repita-se comigo: porque o Senhor deu ordem para que o fogo arde constantemente sobre o altar e não se apague. Repita-se: porque aonde há fogo, há chamado de Deus para um grande ministério. Aonde há fogo, há chamado de Deus. Levanta a tua mão. Deus vai falar contigo aqui essa noite, porque eu prego para pessoas aqui que Deus tem chamado na tua vida. Aonde há fogo, há chamado. Aonde há fogo, há chamado. Aonde há fogo, há chamado. Olha aqui para mim, lá em Êxodo capítulo 3 e versículo 1, a Bíblia nos relata que Israel estava sofrendo 430 anos na garra de Faraó. Israel começou a clamar, Israel começou a pedir, Israel falou: Senhor, tira-nos daqui, Senhor, é muita aflição. Então em Êxodo capítulo 3, a Bíblia nos relata então que o Senhor aparece para Moisés numa sarça ardente em fogo. A sarça ardia e o fogo não se consumia. Ei, amado, é noite da sarça arder, é noite do fogo de Deus arder sobre a sarça e não se consumir. Olha aqui para mim, e a palavra de Deus nos relata então que a Bíblia fala que o Senhor diz a Moisés dessa maneira: Moisés, Moisés, oh Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, santo é. Olha aqui, Deus começa a dizer: Moisés, eu desci, Moisés, porque eu vi a aflição do meu povo, e é você, homem, que eu vou usar para entrar dentro do Egito, para colocar a mão no nariz de Faraó e tirar minha nação de dentro do Egito, para a terra prometida, aonde manda leite e mel. Ali o fogo ardia e não se consumia. Aonde há fogo, há chamado de Deus. Eu prego para homens e
preso a chamado de Deus. Por isso o fogo da igreja não pode apagar, a presença do Espírito Santo não pode faltar. Porque quem chama é Deus, quem levanta é Deus, quem capacita é Deus, quem dá os dons são Deus, quem usa é Deus, quem dá unção é Deus, quem batiza é Deus, quem cura é Deus, quem dá palavra é Deus, quem renova é Deus, quem enche é Deus, quem dá autoridade é Deus, quem levanta é Deus, quem capacita é Deus, quem faz a obra é Deus, quem te chamou foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Aonde há fogo, a presença de quem? Deus. Segundo, porque o fogo deve continuamente arder sobre o altar. Repita assim, porque aonde há fogo, há vitória sobre os meus adversários. Está entendendo? Quando eu olho para o ministério de Elias, o meu coração se agrada na presença do Senhor. Porque o período em que a nação de Israel havia se contaminado com o pecado, através do reinado de Acabe, junto com a sua mulher Jezabel, a Bíblia levanta um homem por nome de Elias. Repita comigo, Elias. Quem está me ouvindo, glória a Deus. Elias, amados, agora vai e prega para Acabe. E diz, olha, Acabe, sobre a minha palavra não vai chover sobre Israel. A Bíblia relata então que Elias agora é levado ao ribeiro de Querite. Aleluia. Ao chegar ao ribeiro de Querite, o Senhor fala, Elias, agora é eu e você e eu. Aqui nós vou trazer pão, aqui nós vou trazer carne, e tu vai beber da água do Querite. É o momento, aleluia, de Deus tratar com o vaso. A palavra Querite significa colocar na medida certa. Elias havia pregado para uma única alma, e havia agora para Elias um local de honra para ele ser usado. A Bíblia relata então que após Elias sair do Querite, ele vai até a casa de uma viúva. Ali aquela viúva, todos nós sabemos a história, é usada por Deus também para suprir a necessidade do profeta. Quando então chega o momento de Deus levar Elias aonde Deus queria que ele fosse enviado, o povo de Israel estava cocheando em dois pensamentos, e Elias agora reúne o povo e diz, olha, se Deus é Deus, servia a Deus, se Baal é Deus, servia a Baal. Porque vós estão cocheando em dois pensamentos? E no alto do Monte Carmelo ouve-se o quê? O desafio de Elias e 850 profetas, sendo 450 profetas de Baal e 400 de Azera. A Bíblia relata então que Elias diz, ó, o Deus que responder com é o Deus verdadeiro. Então vamos para a Bíblia. Os profetas de Baal pegaram ali e começaram a clamar Baal. Baal, responde-nos, Baal. Baal, responde-nos e mostra que tu és Deus e nada. Baal, responde-nos. Oh, Baal, responde, Baal, e nada. A Bíblia chega a dizer que passou-se algumas horas e nada de Baal responder. Então Elias falou, não, grita mais alto. Vai que o seu Deus está ouvindo. Ou não, vai que o seu Deus está viajando. Não, grita mais alto, porque seu Deus vai ouvir. Amado e amada, eles começaram a se retalhar, a passar a faca uns aos outros. O sangue começou a escorrer, mas nada de Baal responder a oração daquele povo. Então agora é chegada a hora de Elias. Eu vejo aqui que há homens e mulheres e jovens que Deus quer te usar para confrontar os profetas de Baal que tentam tirar a comunhão da igreja com Deus, porque o mundo está aí como Baal, querendo colocar oferta, querendo colocar coisas que não provém dentro da casa do Senhor, querendo abater a tua fé, amada e amada, querendo tirar você do foco que é servir ao Senhor. Deus quer te levantar para confrontar os inimigos da casa do Senhor. Deus quer te levantar para confrontar os profetas de Baal. Te prepare. Quando Elias chega até o local do desafio, a Bíblia relata que Elias agora manda pegar o novilho, e logo após pegar o novilho, Elias agora pega 12 pedras e coloca ali para arrumar o altar. Logo após arrumar o altar, quem está me ouvindo diz glória a Deus. Logo após arrumar o altar, a Bíblia relata que aquele novilho foi colocado sobre o altar. Então Elias agora faz um rego do lado do altar e manda buscar água, e fala 3 vezes, coloca água aí do lado do altar. Quando o altar está preparado, igreja amada, quando o altar está
chamado de Deus. Segundo, aonde há fogo, a direção do Senhor para a nossa vida. Aonde há fogo, a derrota dos nossos adversários. Se coloca de pé agora. Segura na mão da tua irmã. Agora eu quero ver quem está ligado com Deus. Segura ele na porta também. Segura na mão do teu irmão, da tua irmã. Aonde há fogo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo Jesus nessa igreja. Eu estou sentindo Jesus nessa igreja. Olhando a lamaia. Olhando a lamanai. Repita comigo assim. Repita assim. Aonde há fogo.
filhos de Israel. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus não quer que nunca a sua vida, que é o altar de Deus, perca a presença do fogo que é o Espírito Santo de Deus. Que você saia daqui